Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar de um estudo do IBOP com o grupo CEMEA e também o grupo Fleury, que encontrou anticorpos da Covid-19 em 5% da população em São Paulo. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a doutora Rosana Richman, que é infectologista do Hospital Emílio Ribas, aqui de São Paulo, que é uma das principais referências no Brasil e na América Latina na área. Seja muito bem-vinda, doutora. Prazer estar com vocês. Doutora, vamos começar falando um pouco desse estudo. A gente tem muito assunto aí nesses 30 minutos para falar, mas vamos começar a falar um pouco desse estudo. O que significa 5% da população paulistana, da população do município de São Paulo, ter anticorpos contra a Covid-19? É um número ideal? É preciso mais? O que significa esse estudo no primeiro momento? Luciano, é um estudo preliminar, mas é um estudo que já dá uma boa noção para nós de como nós estamos longe de uma imunidade de rebanho ou imunidade de grupo. O que é isso, em outras palavras? Estima-se que para você realmente ter uma população mais protegida contra o Covid-19, você precisa de 60% a 70% da população que já tenha tido contato com esse vírus e já tem anticorpos com esse vírus, ou seja, mesmo que ela seja de novo apresentada a esse vírus, exposta a esse vírus, ela não só não adoece, como ela também não transmite para as outras pessoas. Então, vamos recapitular: 60% a 70% da população deve ter a imunidade. O que nós achamos aqui em São Paulo? Esse estudo foi feito em 6 distritos do município de São Paulo, e exatamente os distritos onde eles tiveram o maior número de óbitos registrados, de um lado, e o maior número de casos registrados, de outro lado. Então, são 6 distritos, e nisso eles acharam apenas 5% da população já imune. Significa que, se a gente fizer conta o contrário, 95% de nós paulistas ainda não estamos imunes ou não tivemos contato com o novo coronavírus. Então, Luciano, é um estudo preliminar, lógico que tem suas limitações, que a gente pode conversar sobre isso, mas dá uma estima para nós de que nós estamos muito de pensar de rebanho e de pensar em voltar a alguma vida normal. Esquece isso por enquanto, nós estamos muito longe disso. Doutora, isso quer dizer, então, que a gente vai ter que ficar mais tempo aí no isolamento, é isso? Olha, isso quer dizer que nós risco de pegar o Covid se a gente se expor e não tomar as medidas. Mas eu preciso te dar mais uma informação, Luciano, que é o seguinte: eles fizeram o mesmo estudo em, por exemplo, Nova York. Lembrando, Nova York teve um absurdo de número de casos, foi o epicentro nos Estados Unidos, agora recente, concorda? E lá eles encontraram só 20% da população imune. Então, mesmo nos locais onde teve alta circulação do vírus, nós estamos muito longe de ter essa imunidade de proteção. Então, não adianta eu te falar, então nós vamos ter que continuar em casa até ter esses 60%, 70%? Não, é impossível, porque isso vai demorar muito. Provavelmente, vai ter antes, provavelmente, a vacina do que essa imunidade de rebanho. Então, o que é importante a gente saber é que esse vírus não vai embora tão cedo. Então, nós todos, 95% de nós, tem risco de a Covid-19 e todas as consequências relacionadas a essas. Então, mesmo que a gente comece a voltar em algum momento, dependendo do número de na intensiva, dependendo do número de casos novos que a gente tenha em determinados locais da nossa cidade ou do nosso país, mesmo que a gente volte, nós temos que voltar com muito cuidado, no sentido de manter as precauções que a gente julga as mais importantes, Luciano, que a gente tem sempre falado: o distanciamento social, o uso de máscara e higiene das mãos. Então, achar que então nós podemos voltar, já estamos começando agora a afrouxar as medidas de isolamento, sim, mas não as medidas de cuidado. Nós podemos até afrouxar no sentido de começar, porque nós temos que pensar
que de um lado nós temos uma pandemia, mas de outro lado nós temos uma coisa chamada economia, que precisa também voltar. Então, fazer o meio termo da pandemia com a economia é que é o grande desafio. Então, nós vamos ter que juntar essas duas coisas com muita cautela e voltar com cuidado, tomando uma série de outras providências no sentido de desde escalonamento de horário para escola, para trabalho, o número de pessoas que podem estar num determinado local, elevador, ou seja, uma série de regras para essa vida quase normal, essa new normal life que a gente tem chamado. Pois é, a senhora está falando aí de um novo normal, a gente não vai voltar à situação anterior. E eu fico imaginando, eu estava vendo a senhora falar, imaginando a situação dos hospitais, né? Os hospitais estão hoje sobrecarregados, muitos estão aí com uma quantidade de ocupação alta, né? O sistema público e o sistema também privado está sobrecarregado em várias partes do Brasil. Isso quer dizer que esse sobrecarregamento, né, quer dizer que os hospitais e os profissionais de saúde, como a senhora, vão continuar tendo muito trabalho durante um bom tempo, mesmo com a volta das atividades econômicas, não é isso? Sem dúvida. Assim, eu te diria que hoje tem 6 estados do Brasil, pelo menos a situação de hoje, que eles estão em super alerta, exatamente porque o número de leitos vagos de terapia intensiva e o número de casos está ainda numa ascensão importante. São eles, na região norte, o Amazonas e o Pará. Na região nordeste, nós estamos falando basicamente de Pernambuco e Ceará, e na região sudeste aqui é Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essa é a fotografia de hoje, não quer dizer que isso não possa mudar e possa ter outros novos epicentros por aí, mas hoje é dessa maneira que a gente tem. Então, nesses locais, falar em volta sem cuidado é uma temeridade para o profissional da saúde, porque se você pegar o número de ontem, que eu vi aqui no município de São Paulo, nós ainda estamos com 84% de taxa de ocupação de terapia intensiva, certo? Então, uma É um UTI número que tem alto. 10 leitos, 8,5 estão com o paciente, se é que pudesse ter meio paciente, tá certo? É um número muito alto. O número que as autoridades e a OMS sugerem para a gente poder começar a voltar ao normal é abaixo de 70%. Então, nós ainda não estamos nisso, tá? Então, quando você me fala, ó, nós profissionais da saúde, vamos continuar tendo trabalho? Vamos continuar tendo trabalho, sem dúvida. Mas, por outro lado, eu tenho que te falar, Luciano, que a experiência que nós ganhamos nesses últimos 2 meses, tudo bem que eu não tenho uma medicação específica para matar o coronavírus. Nós não temos nenhuma medicação que realmente funcione. Porém, nós podemos dar uma assistência a esses pacientes, seja no consultório, seja no hospital, seja na terapia intensiva, que nós aprendemos nesses últimos 2 meses, isso é fundamental. No Emílio Ribas, a cada 10 pacientes que vão para a UTI, só 2 não vão sair vivos de lá. 80% vai se recuperar e vai sair da nossa terapia intensiva. Isso é fantástico, isso a gente está ganhando essa experiência nesses 2 anos. A mesma coisa acontece, eu tenho feito muito telemedicina com meus pacientes, e tem vários pacientes que falam, doutor, eu vou logo para o hospital. Eu falo, calma, a gente vai conseguindo conversar, a gente conversa todo dia, vai monitorando esse paciente e tentando deixar ele mais tranquilo e aprendendo qual é o momento dele ir para o hospital, qual é o momento de eu fazer uma intervenção diferente, seja com anticoagulante, com anti-inflamatório. Então, isso, Luciano, foi muito importante esse tempo que a gente ganhou, esses últimos 2 meses, para a gente aprender a manusear, a lidar essa doença, mesmo não tendo hoje um tratamento que seja específico e ideal. Doutora, a senhora falou do Emílio Ribas aí, desse índice de 80% na UTI. Como está o trabalho no principal centro de infectologia da América Latina? Como é que vocês estão desenvolvendo o trabalho? Né? Queria que a senhora detalhasse um pouco mais esse aprendizado aí de 2 meses, em que foi esse aprendizado, e o que um centro de referência como o Emílio Ribas pode ajudar no tratamento da Covid em outros centros do Brasil. Bom, primeira coisa, Luciano, que é muito importante, nós profissionais de saúde, médicos, infectologistas, a gente se conversa muito, o que é muito importante, né? Nós estamos numa pandemia, aquela história que a gente está falando sempre que a gente está
trocando o pneu do carro com ele andando, então nós estamos aprendendo na vigência da pandemia, e essa troca de informação é fundamental. Então eu converso com colegas de outros estados, a gente troca as ideias, boas experiências que aconteceram lá para a gente ter aqui e vice-versa. Então isso é muito importante. Que nós não tenhamos, sei lá, uma publicação oficial, o fato da gente conversar e trocar essas experiências é fundamental. Então, isso de um lado. De outro lado, o Emílio Ribas, para você ter uma noção, no início da pandemia nós tínhamos 17 leitos de terapia intensiva. Hoje nós estamos quase com 50 leitos de terapia intensiva. O Hospital Emílio Ribas, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, era referência para pacientes soropositivos HIV/AIDS. Eles não estão mais no hospital. Nós tivemos que transformar um hospital exclusivo para a Covid-19. Então, hoje, o hospital inteiro é só Covid-19. Os nossos pacientes HIV/AIDS, eles foram deslocados para outros serviços. Então, toda essa transformação foi exatamente para a gente poder, nas contas que você vê aí do estado de São Paulo e no município de São Paulo, eles têm praticamente, a conta são 900 e tantos leitos de terapia intensiva. Por quê? O HC fez isso, o Emílio Ribas fez isso, são vários serviços que se transformaram nesses meses exatamente para poder passar por essa pandemia e depois a gente poder voltar ao nosso normal. E nesses 2 meses, nesse dia a dia que eu te falo, eu te diria assim, o início nós estávamos numa fase de muito medo, todo mundo trabalhava extremamente, não só ansioso do ponto de vista emocional, mas muito ansioso com o desconhecido. Imagina você no início tratar uma doença que você nunca tinha tratado, nunca tinha visto, desconhecia. Então, nesses 2 meses, o que aconteceu? Nós pegamos o jeito, hoje você consegue facilmente já tentar diferenciar, ver marcadores que podem fazer com que o paciente evolua pior do que o outro. Então, essa coisa do dia a dia é uma coisa fundamental, principalmente se você pegar lá a nossa faixa etária, tanto dos nossos profissionais da saúde, tá certo? Quanto dos pacientes, que eu vou chegar lá, é uma faixa etária mais jovem. Então, são os residentes que estão lá na linha de frente, trabalhando, aprendendo, vivenciando, claro, com todo o apoio do grupo dos preceptores e médicos mais experientes. Mas essa troca é fundamental. A mesma coisa com a fisioterapia, o serviço de fisioterapia é fundamental nesse momento, são eles que fazem todo o aporte da ventilatório desses pacientes. A enfermagem, de tirar o chapéu, o pessoal da enfermagem, a dedicação que eles têm no dia a dia. Então, esses 2 meses foi um grande aprendizado, Luciano, para a gente entender o manuseio desses pacientes. E para nós tivemos uma surpresa, que foi a seguinte: o mundo inteiro falava de pacientes de 60, 70, 80 anos de idade, tá certo? Aqui não, se você chegar hoje no Emílio Ribas, você vai ver que a maioria dos pacientes são abaixo de 60 anos. Então, a realidade do paciente da terapia intensiva aqui do nosso país é diferente do que se relatou na Europa. Então, isso também é uma coisa nova para nós, do ponto de vista emocional complicado, que nós estamos lidando com jovens, nós estamos lidando, infelizmente, até com o próprio profissional da saúde, profissionais do Instituto de Infectologia, que nós já tivemos na nossa terapia intensiva, então isso é muito complicado, você lidar e cuidar da assistência para um profissional que trabalha na sua instituição. Então, outra novidade para nós, além da idade, foi que o nosso principal fator de risco é obesidade. Então, obesidade, o sobrepeso, pressão alta, hipertensão, que já vinha sendo descrito, são um dos fatores de risco importante para nós. Então, assim, nesse período a gente aprendeu que nós temos que dar para o paciente, apesar de eu não ter um tratamento específico, eu tenho que dar oxigênio para esse paciente, então toda a parte de ventilação nós aprendemos nesse período, nós temos que dar apoio farmacológico no sentido de controlar a pressão, estacionar o diabetes, ou seja, tem uma série de coisas que a gente pode fazer e também aprendemos a lidar com as complicações da Covid-19, que não são poucas. E daí eu te falo que muitos dos nossos pacientes, 15, 20%, precisam de diálise, ou seja, hemodiálise, o que é uma coisa que a gente não estava vendo essa descrição nos outros serviços. Então, é fundamental que a gente tenha parceria com a nefrologia, que a gente tenha estrutura para fazer. Não é só ter
leito de terapia intensiva. Você precisa ter leito de terapia intensiva, pessoal bem formado, ou seja, o pessoal da terapia intensiva que saiba lidar com uma doença complexa como essa, ter uma equipe multiprofissional, são várias outras especialidades envolvidas, eu estou falando no caso aqui a nefrologia, e ter, lógico, disponível hemodiálise, que de repente você tem que ter um grande número de leitos também preparados para esse tipo de paciente. Então, é uma série de aprendizados nesses últimos 2 meses, Luciano. O que faz o paciente necessitar da hemodiálise? Explica para a gente melhor esse efeito aí da Covid-19 que causa a hemodiálise e que está sendo notado aqui no Brasil. O vírus é o novo coronavírus chamado SARS-CoV-2 e a doença que ele causa é a COVID, né? Coronavirus Disease 19. Então a sigla é COVID-19. Esse vírus, ele se mostrou que ele é multissistêmico, porque nós temos no nosso organismo, em vários locais, o receptor para esse vírus. Então, todo local que eu tenho um local onde ele recebe perfeitamente esse vírus e se encaixa como chave e fechadura, ele vai conseguir entrar na célula do meu paciente, se multiplicar, ele precisa das nossas células para se multiplicar, e daí ele joga mais 100 mil cópias, ou seja, é tudo o que ele quer para poder se proliferar. Então, como diz um amigo meu lá do Emílio Ribas, o Dr. Jacques Steinbock, ele é um vírus formidável nesse aspecto, né? Esse formidável no sentido da ação do vírus, não para nós. Então, péssimo para nós, né, doutora? Péssimo para nós, formidável só para ele. Então, com isso, ele consegue entrar no nosso trato respiratório, ele consegue ter uma ação direta no músculo cardíaco, por isso que não é incomum a gente ver pessoas tendo infarto do miocárdio, arritmia cardíaca, tudo como ação direta do vírus nesses órgãos. E a gente viu também que nos rins, ele acaba causando, pela reação inflamatória absurda que ele causa, a gente tem chamado uma cascata de citocinas, ou seja, é uma baita reação inflamatória. Nos rins também ele causa microcoágulos na circulação daqueles vasinhos todos que a gente tem no sistema renal. E com isso ele causa uma insuficiência renal aguda, ou seja, com uma insuficiência renal, eu não consigo mais depurar, eu não consigo mais filtrar as coisas do sangue e eliminar, que é a função que o nosso rim faz, e com isso eu preciso de máquinas, equipamentos para fazer isso, que é a hemodiálise, até que meu rim volte ao normal e ele consiga voltar a fazer esse papel de filtração. Se eu não tiver hemodiálise num paciente com insuficiência renal aguda, esse paciente vai morrer. Ele precisa dessa troca. Então, por isso que eu te falo, quando a gente fala, puxa, a gente precisa de leitos de UTI, precisamos, sem dúvida, mas não é só isso. Você precisa dos leitos, mas você precisa de toda a estrutura. Por isso que a gente, infelizmente, está assistindo no nosso país uma taxa de mortalidade tão alta, né? Você tem visto aí, em média, 1.000 brasileiros morrem por dia por causa da Covid-19, e não é só pela falta de leito, é pela complexidade dessa doença e pelo fato de que eu preciso ter uma grande estrutura. E se a gente, sei lá, já tinha algum déficit de saúde pública, a hora que vem uma pandemia dessa, escancara todo o nosso déficit que a gente tinha. E é muito difícil agora, em cima da hora, a gente sair correndo e tentar estruturar toda... Lugar nenhum do mundo teria essa estrutura. Por isso que a gente, quando a gente fala, e a gente é chato nesse assunto de distanciamento social, fica em casa, etc., por quê? Porque a gente não pode ter todo mundo doente ao mesmo tempo. É uma doença que 80% vai muito bem, graças a Deus. Eu tenho inúmeros pacientes se tratando em casa que não precisam ir para o hospital, não precisam de ventilador, não têm insuficiência renal, ou seja, estão indo muito bem. Só que nós temos 20% dos pacientes que vão precisar disso. E 20% é muita coisa numa cidade como São Paulo. Doutora, eu queria que a senhora analisasse, né? A senhora falou aí de 1.000 pacientes morrendo por dia. Eu acho que se já morresse um paciente por dia no Brasil, já seria ruim. Mas a gente está vivendo uma situação impensável, né? Uma situação... O Brasil hoje é o país que está registrando o maior número de mortes no mundo, né? Como que a gente chegou nesse momento? Por que a gente chegou nesse momento? E se essas vidas poderiam
ter sido salvas se a gente tivesse aí um trabalho conjunto aí com as entidades de saúde. Olha, Luciano, a gente tem uma coisa que a gente fala na medicina, que o médico do dia seguinte é muito mais fácil analisar o caso do paciente do que quem está lá às 3 horas da manhã na beira do leito com o paciente grave, tá? Então eu preciso tomar cuidado para não ser o tal do médico do dia seguinte e falar, olha, a gente deveria ter feito isso lá atrás. Isso, depois de 2 meses, é mais fácil você analisar. O difícil é você analisar de uma forma prospectiva, ou seja, a coisa está acontecendo e você precisa tomar as decisões. Mas eu creio que lá no início, bem no início, que a maioria dos países fizeram foram detectar precocemente, a gente sempre fala da Alemanha, mas não tem jeito, a gente tem que falar deles mesmo, detectou precocemente, antes de você ter um número grande de casos ou uma curva grande em ascensão, você tem que imediatamente bloquear a transmissão desse vírus. E como é que bloqueia a transmissão desse vírus? Trancando as pessoas em casa. Não tem jeito, é uma medida super indigesta do ponto de vista prático. Ninguém gosta de ficar preso em casa, cercear a liberdade, etc. Mas é a medida que os países que realmente fizeram o tal do lockdown lá no início, e não foi por muito tempo, tem países que ficaram quase 2 meses, como a China, lá em Wuhan, mas a Alemanha ficou muito menos tempo. Então, por quê? Porque foi bem nisso. Então, eles não deixaram fazer com que o vírus realmente pegasse um número grande de pessoas infectadas. A gente sabe que esse vírus, a pessoa pode estar assintomática transmitindo, então o fato de eu me sentir bem, falando, eu sou saudável, sou jovem, estou sem febre, estou disposta, não quer dizer que você não esteja infectando as outras pessoas. Então, esta medida, na minha opinião, lá atrás, bem no início, porque depois que a coisa aconteceu é muito mais complicado, porque os serviços essenciais, óbvio, que nunca podem parar, então eles vão ter que continuar, só que uma coisa é você ter serviço essencial com uma grande circulação viral, outra coisa é você ter serviço essencial com pouca circulação viral. Então, eu acho que se a gente conseguisse ter imaginado o que ia acontecer no nosso país, do ponto de vista do número de casos, eu acho que talvez a gente tinha tomado uma decisão diferente. Só que para isso, não é só saúde, você tem que ter a saúde em sintonia com as autoridades do Brasil inteiro, em sintonia com a economia do Brasil inteiro. Então, para eu falar para alguém, fique em casa, eu preciso dar condições para essa pessoa ficar em casa. Não adianta eu falar, mandar ficar em casa alguém que tem que sair, trazer dinheiro para trazer comida para casa. Então, são essas 3 coisas que não é fácil. Eu não sou da área, eu sou da área médica só, e eu acho que talvez seja a área menos complicada, é onde a gente está vendo a consequência, mas a menos complicada. Você tem que ter ações de política de saúde, você tem que ter ações da economia para poder falar para essas pessoas, dar condições para elas ficarem em casa, e com isso a gente não teria a circulação que a gente viu desse vírus e, infelizmente, o número de mortes que nós acabamos tendo no nosso país. Doutora, vamos falar um pouco da cloroquina, da hidroxicloroquina. Isso virou uma política de governo, né? O governo está recomendando o uso da cloroquina. Estados Unidos, inclusive, o Trump enviou para cá, acho que 2 milhões, não sei quantos milhões de pílulas de cloroquina. Quais são os riscos, né, de uso da cloroquina nesse momento, já que é um medicamento que não é comprovado e a própria OMS não recomenda o uso da cloroquina? Luciano, a cloroquina e a hidroxicloroquina, eu acho assim, eu acho até que a gente fala demais sobre esse assunto e não eu acho que nós ter a nossa visão para outras coisas. Eu acho que esse assunto acabou sendo super polarizado, que não é legal, não é mesmo, e a gente não gosta. Nossa, se você pegar a maioria dos profissionais da saúde, não querem fazer essa politização nem polarização em relação ao medicamento. Eu torcia demais para que desse certo, porque nós estamos falando de uma droga oral, uma droga barata, uma droga que tem no nosso país e uma droga que a gente conhece. A gente usa em malária, em febre reumática. Então, assim, nós torcíamos muito para que tivesse dado certo a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Infelizmente, não é isso que acabou se mostrando.
né? Infelizmente, os estudos que tiveram um número grande de pacientes envolvidos, né? Tem um estudo enorme agora lá publicado e com vários multicêntricos lá de Nova York, eles avaliaram 96 mil pessoas, publicado no Lancet. E esses estudos metodologicamente melhor conduzidos, apesar de ainda não ser um estudo ideal, mas nós estamos no meio de uma pandemia, então a gente precisa ir lendo e fazendo as análises críticas dos estudos que estão saindo, esses estudos estão mostrando, um atrás do outro, de que, além da cloroquina ou hidroxicloroquina não ter aquela ação benéfica que a gente queria, ela pode ter uma ação maléfica de aumentar risco de complicações, principalmente cardíacas, né? Arritmia cardíacas e outras causas. Então, diante desses resultados, isso faz com que a própria OMS tenha uma cautela em indicar a hidroxicloroquina. Nenhum médico não é nem obrigado a prescrever e nem contraindicado prescrever. Cada um de nós tem a liberdade de ler, estudar a literatura e chegar às suas conclusões. É claro que eu, como infectologista, e sou da Sociedade Brasileira de Infectologia, eu me apoio na minha sociedade, eu vou ver o que a minha sociedade está analisando em relação a tudo isso, a tudo que tem publicado. Você tem que pensar que, se eu tivesse uma droga que agisse do ponto de vista profilático, o que é isso? Eu dou um remédio para a população e essa população consegue não adoecer da Covid. Maravilha. Tenho essa droga? Infelizmente não, e a cloroquina não se mostrou ideal nesse aspecto. 2, eu posso usar a hidroxicloroquina numa fase tardia da doença, ou seja, aquele paciente que está na terapia intensiva está grave? Infelizmente, ela também não se mostrou benéfica nessa situação, que a maioria dos estudos são exatamente nessa situação. E a última discussão é, bom, e se eu entrar com a hidroxicloroquina ou cloroquina logo no início? Então, o meu paciente fez diagnóstico, ele está hoje com uma fase ainda inicial da doença, eu já entro com essa medicação. Será que ele vai ter benefício? Esses estudos são os que têm menos informação. A tendência é achar que também nessa situação ela não vai agir bem e vai aumentar o risco das complicações. Mas esse seria o único quesito ainda que caberia ainda algum tipo de estudo, tanto é que hoje quem está prescrevendo cloroquina e hidroxicloroquina, na minha visão, tem que ser sob um clinical trial, ou seja, um estudo exatamente para a gente poder engordar essa nossa amostra e ter uma conclusão mais fidedigna. Hoje, tem saído algum... Oi. Desculpa interromper. A gente está quase terminando o programa. Eu queria falar de um outro assunto que é muito importante, que é a vacina, né? Perspectivas de uma vacina. Se a senhora puder resumir em 2 minutinhos, né? Falar um pouco das perspectivas de uma vacina em pouco tempo, a médio e a curto prazo, para resolver esse problema. Isso aí, Luciano. Eu acho que isso é super importante, né? Porque eu acho que aí é que a gente realmente consegue ver uma luz no fim do túnel. Então, vacinas, tem 120 vacinas registradas, clinical trials, ou seja, candidatas a vacina registradas no mundo, é um número enorme, recorde em tão pouco tempo. E dessas todas, eu te diria que tem pelo menos 5 que já estão bem avançadas nos estudos. São vacinas que já vêm sendo desenvolvidas desde lá de fevereiro, março, então a gente já tem um tempo maior com essas vacinas, e inclusive já começam os estudos em humanos, na Austrália, na China, nos Estados Unidos, a Oxford, na Índia, ou seja, o Brasil também tem sua linha para vacina. Então, eu vejo assim, Luciano, para ser resumido com você, já tem as primeiras publicações mostrando que, por exemplo, a vacina da China, que tem uma tecnologia específica, essa vacina se mostrou segura em quem tomou, imunogênica, ou seja, quem recebeu essa vacina desenvolveu anticorpos contra o SARS-CoV-2, o que é muito bom. Tem outras com outras tecnologias, então nós temos diferentes tecnologias para ver se consegue, vacina de RNA, vacina com vetor, é uma série de tecnologias exatamente para a gente ter em tempo recorde uma vacina contra a Covid-19. Se você me pergunta, para a gente encerrar, quando eu acho que a gente vai ter essa
vacina, o laboratório está falando que até o final do ano eles já têm uma vacina e já conseguem produção, porque não é basta ter a vacina, mas essa vacina precisa chegar para todo mundo que precisa. Quanto mais vacinas úteis nós tivermos, melhor para todo mundo, melhor a concorrência, melhor o número de pessoas que vão ser beneficiadas das vacinas. Eu, de verdade, eu torço muito que, no máximo, no início de 2021, a gente já tenha aqui no nosso meio uma vacina que a gente possa usar na nossa população. Vamos ver. Tá certo, eu gostaria de agradecer à doutora Rosana Richmann, que é infectologista do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. Obrigado pela participação, doutora. Imagina, um prazer estar com vocês. Tá certo, muito obrigado. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros conteúdos da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos num próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Tchau.